Antes de mais nada, eu quero falar uma coisa para você. Se você está aqui assistindo sobre esse tema Alzheimer, é porque você deve estar preocupado com você ou com alguém que esteja ao seu lado, pensando: será que essa pessoa ou eu estou com Alzheimer? Então, eu peço que fique aqui, porque através da história da minha mãe, igual eu já falei na parte um do que é Alzheimer, para quem queira assistir, vai lá, assiste parte um, que esse é a parte 2, e eu vou dar continuidade. Então, assista, que através dessas historinhas, tenho certeza que vocês vão entender um monte de coisa. E lá no vídeo da parte um, eu falei que eu ia falar sobre os medicamentos, sobre o tratamento, que você pode até se surpreender, porque com certeza já leu algo por aí nas redes sociais dizendo a cura do Alzheimer. Gente, não tem cura. O Alzheimer ainda não foi descoberta a cura para o Alzheimer. Não foi. Quando sai alguma nota assim, com certeza deve ter sido um diagnóstico errado sobre o Alzheimer, porque para chegar ao diagnóstico de Alzheimer tem que fazer muitos exames, tem que ser um bom profissional, porque como é feito o diagnóstico do Alzheimer? Descartando outras possibilidades de doença. Quando todas forem descartadas com o teste que o neurologista faz em consultório, que é um teste de memória, aí sim você chega no diagnóstico do Alzheimer. Então, por isso que eu sempre bato o pé. Tem que ser um profissional sério, um profissional que está ali dedicado principalmente ao assunto Alzheimer, entendeu? Porque muitas vezes pode se confundir uma falta de memória por estresse, porque todos nós temos, quem não tem essa falta de memória? Então é por isso que eu falo, assista a historinha que com certeza vocês vão se identificar ou não vão se identificar com a história e vai ficar aliviado, mas procurem um profissional. Se essa dúvida existe em você em relação a você mesmo ou a alguém que está ao seu lado, vá a um neurologista. É o primeiro passo. Explica toda a situação e fala sobre tudo que está acontecendo, conta todos os detalhes, sabe? Vai junto com a pessoa, se for a outra pessoa, vá junto, mas relate tudo ao seu médico, né? E o que acontece com o tratamento? Quando se é realmente diagnosticado com Alzheimer. O tratamento, o remédio, ele retarda a doença. Se ela tiver que progredir em 10 anos, ela vai progredir em 15 anos. Ele retarda a progressão da doença. É isso que acontece. Igual a minha mãe, por exemplo. A minha mãe, quando ela foi diagnosticada, até que os remédios começaram a fazer efeito nela, levou acho que uns 3, 4 meses, né? Uma calmante, geralmente, porque a pessoa de Alzheimer, ela tem um sintoma muito assim, parecido um com o outro nessa parte. Se torna uma pessoa muito ansiosa, muito nervosa. Não que quem seja ansioso e nervoso tenha Alzheimer. Que fique claro isso, por favor. Eu estou falando de um sintoma que 90% de quem tem Alzheimer tem esse nervosismo, né? E essa ansiedade. Então, não pode ser passado calmante. Por quê? O calmante, eu vou explicar assim na linguagem popular, tá? O calmante, ele faz as células adormecerem, ficar mais calma, quietinha. Isso, para quem tem Alzheimer, é o pior erro, porque as células já estão ficando quietinhas, adormecendo e morrendo. Então, o calmante não é indicado no tratamento de Alzheimer. Talvez passe um tranquilizante assim, bem fraquinho, sabe? Mas que demora tempo para reagir. Depois eu vou pegar os nomes direitinho dos remédios que minha mãe toma, já durante esses quase 7 anos, e que funcionou para ela, e vou passar aqui para vocês, mas passar por uma questão assim de informação e não
para indicação, até porque esses remédios são por receitas que ficam retidas na farmácia, né? Porque são remédios fortes e vou passar só realmente para informações para vocês. Então, que fique claro, o Alzheimer até hoje, que agosto de 2020 ainda não encontraram a cura. Infelizmente, não encontraram. Mas existem assim muitas terapias, igual quando pega o Alzheimer de início, sabe, que são indicadas. É, a minha mãe, a gente não contraria, nunca contrariou ela, por quê? A gente resolveu ir por um caminho que sempre satisfazendo a minha mãe. Porque o que tem a DA, eu vou chamar DA, que é doença ou demência de Alzheimer. A DA, quem tem a DA, não gosta de ser contrariado, porque acha que tudo é por causa dela, da pessoa que tem o DA. Se a gente fala assim, ai, não é azul, na cabecinha deles, não sei porquê, o azul falou porque eles não gostam ou porque eles gostam do azul. Então fica assim bem melindroso quem tem o Alzheimer. E a gente tem que ter muito cuidado. E outra coisa, o melhor de todos os remédios, de todos, se chama amor. Amor. O segundo, aceitação. A gente tem que aceitar, porque, como eu disse, quando descobrimos sobre a doença, sobre o DA da minha mãe, o meu chão se desfez. Eu e minha irmã. Meu pai nem se fala, meu pai até hoje, para falar a verdade, ele não aceita a doença da minha mãe. Mas graças a Deus que no janeiro que nós descobrimos que foi diagnosticado o Alzheimer na minha mãe, eu acho que 2 meses depois meu pai se aposentou, que já estava marcado, já saindo da aposentadoria dele. Meu pai se aposentou e ficou em casa. Então ele, assim, durante os 2, 3 primeiros anos, ele foi essencial na nossa vida, porque é igual no início, quando eu comecei a fazer as pesquisas sobre Alzheimer, eu quase fiquei louca, porque diz que os cuidadores ficam loucos, que eles adoecem, porque é muita carga em cima. Realmente é fácil? Não é fácil. Mas é difícil? Não é difícil, quando se tem o amor e aceitação para isso. Então é um processo assim que eu quero contar a cada vídeo. Esse eu vim falar sobre o tratamento, os remédios, né? Do Alzheimer, sobre a cura, que infelizmente ainda não existe. Eu quero gravar a parte 3 falando sobre todo o processo de como lidar com alguém que tem Alzheimer. E mais uma vez eu falo, essa doença, ela não destrói, ela não mata, pelo contrário, ela faz a gente viver, renascer, porque a gente muda os pensamentos. Aquela coisa que a gente não tinha paciência antes, e eu falo assim com propriedade, com minha mãe, que ela sempre foi uma pessoa nervosa, e com o passar do tempo ela ficou pior, a gente pensava que ela estava ficando louca, né? Porque não entendíamos nada sobre Alzheimer, e a gente não tinha muita paciência. Paciência que eu digo assim, tá nervosa, deixa pra lá, não sei o quê. Mas depois que foi realmente diagnosticado com a DA, a doença ou demência de Alzheimer, nós mudamos a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir. Hoje, há quase 7 anos depois, a minha mãe é tratada como uma criança de 3, 4 anos de idade. A gente pergunta se quer ir no banheiro, vamos no banheiro, tá na hora de fazer um xixi, porque acabam esquecendo, e de vez em quando acontecem uns acidentes assim, igual com criança que está aprendendo a ficar desfraldada, e minha mãe, ao contrário, está aprendendo a ficar fraldada, né? Mas isso aí vai ser assunto para um outro vídeo também. E o que eu queria passar para vocês é isso, então. Existem os remédios, os tratamentos para retardar a doença, para prolongar mais a vida de quem tem o Alzheimer e dar-se uma qualidade de vida a eles que foram diagnosticados, né? Só que cabe muito a quem está à sua volta, à volta desse paciente.
o amor e a aceitação são essenciais para esse tratamento que eu vou abordar no próximo vídeo. Então, gente, é isso aí. Me acompanhe. Sei que a luta não é fácil, ou que talvez não vai ser fácil para vocês, mas não é impossível. Com amor a gente pode tudo, pode ter certeza sobre isso, tá? Então é o que eu falei. Se gostou, deixe o seu joinha. Se não é inscrito, porque vocês querem acompanhar sobre o Alzheimer, se inscrevam aí abaixo, ative o sininho, que eu vou estar falando. Pode deixar nos comentários aí as suas perguntas, que o que eu souber em relação à doença, eu vou responder com o maior prazer do mundo, que eu quero ajudar realmente. Só que para eu ajudar, vocês têm que me ajudar para eu poder estar gravando os vídeos aqui. Porque, como eu disse, como eu posso gravar os vídeos se não vai ter quem para assistir? Então, eu quero gravar para quem queira assistir, né, gente? Então, fiquem com o meu beijo, com o meu abraço, com o meu carinho, no coração de cada um de vocês. E fiquem em paz, tá? Não se desesperem. Procurem um neurologista antes de mais nada. E se já procurou, vem me acompanhando aqui que nós vamos nos ajudando, dando força um ao outro, tá bom? Beijos com muita luz.